Olha, quem fez esse anime, eu tenho certeza que tava igualzinho o Fernando Torres. Totalmente drogado. E é por isso que ele é muito bom. Dandadan, então, foi a febre de 2024, né? Foi lançado Dandadan para o mundo em 2024. E assim, todo mundo só falava de Dandadan. Uns amavam Dandadan, outros não gostaram muito de Dandadan, outros acharam muito estranho e esquisito, mas só se falava de Dandadan em 2024. Dandadan, assim como a maioria dos animes, ele começa no mangá, a revista em quadrinhos japonesa, e ele passa pro anime posteriormente por alguma outra produtora, algum outro roteirista, enfim. O mangá ele foi escrito pelo Yokinobu Tatsu, ele foi publicado em 2021, se eu não me engano, e em 2024, posteriormente, nós temos o primeiro episódio publicado e lançado pelo roteirista Hiroshi Seiko. O anime segue então a história de Momo Ayase, uma colegial do Japão, e Ken Takakura, ou como a Momo prefere chamar, Okarun. A história toda começa quando a Momo decide defender o Okarun de uns valentões da escola que estavam importunando ele. E a partir daí, o Okarun, numa tentativa falha e miserável de socialização com a Momo, ele entra nos papos muito esquisito e estranhos sobre ocultismo e extraterrestres. O problema é que a própria Momo não acredita muito em extraterrestres, porém, entretanto, contudo e todavia, ela acredita na existência de espíritos e no mundo espiritual. O Okarun, por sua vez, não acredita em espíritos, mas acredita na existência de extraterrestres e todo esse mundo alienígena. A partir daí, já dá para ter uma ideia do que possivelmente vai acontecer em seguida. Os dois entram num debate, um dilema sobre o que existe e o que não existe, e porventura eles acabam apostando a existência desses seres sobrenaturais. A aposta consistia basicamente em provar a existência ou de extraterrestres ou de espíritos, e quem conseguisse provar primeiro a existência desses seres seria o faz-tudo do outro pelo resto da sua vida. A aposta dos dois consistia basicamente em que o Okarun teria que ir até um túnel abandonado que, segundo a própria Momo, nesse túnel residia um espírito antigo e amaldiçoado, e que ele era o responsável por alguns desaparecimentos que aconteciam ali perto da região do túnel. E, para comprovar a existência de extraterrestres, a própria Momo teria que ir até um hospital abandonado que, segundo o próprio Okarun, ali seria um ótimo lugar para se entrar em contato com tais seres de outro planeta. Feito as apostas, os dois seguem então cada um para os seus respectivos lugares, e para ninguém ir sozinho porque todo mundo é cagão, eles decidem fazer uma chamada telefônica e ficar acompanhando cada um a respectiva aposta do outro. O que eles conseguem comprovar perfeitamente. A Momo então acaba sendo raptada por aliens que estavam residindo ali naquele hospital. Esses aliens, por sua vez, estão à busca de reproduzir a sua espécie, só que para isso eles precisam de mulheres humanas, já que a espécie desses aliens ela é exclusivamente masculina. E eles também precisam das bananas humanas. Não fica explícito o que os aliens querem realmente dizer com bananas humanas, mas subentende-se que eles estão falando da genital. Exatamente isso, é a E o Okarun, por sua vez, acaba conseguindo comprovar a existência de espíritos amaldiçoados naquele túnel, já que ele dá de cara com a Tabobabá, ou vovó ou velha turbo, que estava ali residindo naquele túnel, oferecendo propostas para homens e garotos que passavam por lá, que basicamente consistia na ideia de ela deixa você mamar nas tetas dela se ela puder pegar na sua coisa. Resumo da ópera. O Okarun acaba sendo amaldiçoado pela vovó Turbo, já que ela consegue roubar ali a coisa do menino. A Momo consegue despertar poderes psíquicos, e o que faz com que ela consiga enfrentar esses aliens que tinham raptado ela. E os dois acabam, por sua vez, acreditando um na existência de extraterrestres e o outro na existência de espíritos. Viu só porque eu falei que quem fez esse anime estava totalmente drogado? Brincadeiras à parte, gente, o anime é simplesmente maravilhoso e eu recomendo muito que cada um assista esse anime. À primeira vista e pelo primeiro episódio,
Ele pode sim parecer um pouco estranho e bizarro, mas essa é justamente a proposta do anime. Ele mistura um certo humor ácido com críticas sociais e ainda de quebra. O anime consegue trazer um pouco da cultura japonesa para nós aqui do Ocidente. Tudo que uma boa produção audiovisual precisa. Pra gente falar de Dandadan, a gente não tem como falar sem falar também do terror e do horror asiático. O que, na minha opinião, é um dos melhores terrores e horror que já foi produzido neste mundo, neste nosso maravilhoso mundo. O terror e horror do leste asiático, ele é sempre muito envolvido de espíritos, maldições, muito gore e muitas bizarrices. Um dos melhores exemplos que eu posso dar é justamente sobre Junji Ito, que é um famoso mangaka lá no Japão, e que a especialidade dele é justamente o terror e o horror. E justamente esse tipo de terror que eu expliquei agora. É um terror de espíritos, maldições e muitas bizarrices. Além do próprio Junji Ito, a gente tem inúmeros mangás, animes, dramas ambientados no terror e horror asiático. E também a gente não para só na Ásia, mas nós aqui do Ocidente também sofremos uma grande influência desse terror asiático. Isso porque muitas produções famosas que a gente conhece hoje em dia, elas vieram justamente da Ásia. O Chamado é originalmente uma obra japonesa que foi escrita pelo escritor Koji Suzuki e que posteriormente se torna a saga de filmes que a gente conhece hoje. Isso também acontece com o Grito. O Grito também é uma obra japonesa e que também veio aqui para o Ocidente como uma sequência de filmes. Outro exemplo que eu posso dar da influência do terror asiático é o próprio James Wan. James Wan, um grande diretor de filmes de terror, já fez muitos, já dirigiu e já escreveu muitos filmes famosos de terror que a gente conhece aqui. Invocação do Mal, a Freira também foi uma delas. Então, nós também aqui do Ocidente sofremos muito dessa influência do terror asiático, o que é maravilhoso. Então, quando Dandadan mistura esse terror com humor, esse terror asiático com humor, ele sabe exatamente o que está fazendo. E é por isso que ele é tão maravilhoso, porque ele consegue misturar a cultura japonesa, com pitadas de humor e diversão. Como eu falei antes, o anime Dandadan, ele utiliza de muitos dos elementos e artifícios do terror e horror asiático. Artifícios e elementos esses que a gente vai chamar de yokais. No Japão, os yokais são basicamente criaturas mitológicas, espíritos fantasmagóricos e, em alguns casos, a gente pode considerar também como um yokai fenômenos misteriosos que são relacionados ao oculto. Para o Japão, os yokais são basicamente como se fossem as nossas lendas urbanas brasileiras. Elas são contadas até hoje para as crianças, para os jovens e para os adultos, com a intenção justamente de assustá-los ou até mesmo de alertá-los sobre determinado assunto. Os yokais se tornaram parte da cultura tradicional do Japão e até hoje eles são muitas vezes replicados em muitas outras obras, sejam elas animes, mangás, filmes ou até mesmo dramas. No anime a gente tem de 2 a 3 yokais, e que eles são chamados de yokais modernos, porque eles surgiram ou foram criados a partir dos anos 90 para frente, ou seja, a criação deles é muito mais recente do que outros yokais que foram criados antes dessa época. No anime, por exemplo, a gente tem a Tabo Baba, ou Vovó ou Velha Turbo, que é basicamente o espírito amaldiçoado de uma senhora que aparece em meio às rodovias das ruas do Japão, e basicamente ela às vezes acaba causando algum acidente, ou por exemplo, se você ultrapassar 100 km por hora, que inclusive é a velocidade máxima que a Vovó Turbo consegue alcançar, se você ultrapassar esse limite de velocidade no seu carro, se você olhar no seu retrovisor, é bem capaz de você ver esta velha senhora correndo atrás de você. Mas não precisa se preocupar, meu amor. Ela não vai roubar sua jeba. Isso foi liberdade criativa total do anime, tá bom? Outro yokai que acaba aparecendo no anime é a sedosa acrobata ou a Akusara. A origem da sedosa acrobata ou da Akusara é devido a um fórum japonês onde foram relatados avistamentos de uma mulher
alta, com um vestido vermelho, usando um chapéu e longos cabelos sedosos. Mas, ao invés de ter olhos no seu rosto, ela tem simplesmente 2 buracos vazios. E, obviamente, ela é avistada fazendo acrobacias. De acordo com a lenda postada nesse fórum, a origem da sedosa acrobata se deve ao fato dela ter tirado a própria vida depois de perder a sua criança e fazendo com que o espírito dela vagasse por aí procurando essa sua criança perdida. O terceiro e último yokai que aparece no anime é o mal-olhado ou Evil Eyes. Esse yokai no anime ele ainda não foi explicitamente apresentado. A gente tem algumas amostras de como ele seria ou de quem ele é, mas no anime ele é representado por este homem alto, magro, com braços e pernas extremamente compridos, e os seus olhos, ao invés de serem normais na horizontal, eles são virados na vertical, acompanhados também de um sorriso sinistro que ele carrega no seu rosto. O mal-olhado ele ainda vai ser apresentado definitivamente, né, na segunda parte do anime, que, se eu não me engano, ainda está prevista para chegar este ano ainda, em 2025. Com relação a essa parte de ETs e extraterrestres do anime, apesar de não ser muito comentada por nós aqui do Ocidente, existem sim alguns casos e mitos de aliens ou extraterrestres que apareceram no Japão. Muitos dos aliens do anime, eu pelo menos não consegui identificar, ou acredito que não tenham sido referência a algum caso que realmente aconteceu no Japão, mas eu acredito que tenha sido isso mais liberdade criativa do próprio Yokinobu na hora de criar ali o mangá. Mas, como eu falei antes, apesar de não ser muito comentado por nós aqui do Ocidente, existem sim casos e até lendas sobre casos de extraterrestres ou ETs que vieram pro Japão. Um dos famosos mitos e lendas que o próprio Japão conta é justamente a lenda do cortador de bambu, que é uma lenda centrada numa princesa que não seria deste mundo, mas que acabou caindo no Japão. O nome dessa princesa é conhecido como Princesa Kaguya. Muitos fãs de Naruto vão entender essa lenda da Princesa Kaguya. No anime, a gente tem 4 aparições de aliens, sendo 2 delas referências explícitas a contos e casos que aconteceram no Ocidente, como, por exemplo, o monstro do Lago Ness ou o monstro de Flatwood. Esses dois, eles, apesar de serem baseados em casos e acontecimentos aqui do Ocidente, eles são ambientados e transformados para o Japão. Então, por exemplo, o monstro de Flatwood, ele é representado, na verdade, por um lutador de sumô, enquanto o monstro do Lago Ness, ao invés de ser essa aparência mais dinossauresca, a gente tem uma aparência mais reptiliana para ele. E, além desses dois aliens que aparecem no anime, a gente também tem os aliens serpianos e o alien boxeador. E essa eu acredito que tenha sido aquela liberdade criativa que eu falei lá atrás, do próprio Yokinobu. Porque pelo que eu vi e eu pesquisei, esses dois aliens não têm nenhuma referência ou algum caso de aliens, tanto no Ocidente como no próprio leste asiático. Aqui, como de praxe, vai o meu aviso de momentos de spoiler, porque a partir daqui eu vou falar um pouco mais sobre o anime e que envolve alguns spoilers do anime. Então, se você não assistiu o anime, não quer nenhum spoiler, eu recomendo que você pare este vídeo por aqui, mas, por favor, não deixe de deixar o seu likezinho, por favor. Eu poderia estar matando, poderia estar roubando, mas eu estou aqui pedindo humildemente o seu like. Deixar o seu comentário, o que você acha primeiramente de Dandadan, ou o que você achou até este momento sobre o anime. E me conte se você vai assistir, eu recomendo muito que você assista, é um anime maravilhoso e muito divertido de se assistir. Beleza? Quem já assistiu o anime ou não se importa com spoilers, se você continuar esse vídeo, bora falar mais sobre este anime maravilhoso de 2024. Muito bem, agora eu quero falar de uma coisa do anime que eu amei de paixão e assim é simplesmente maravilhosa. Um dos pontos fortes do anime é a sua dublagem. A dublagem de Dandadan tá simplesmente perfeita. E assim, gente,
Primeiramente, né, a gente tem que falar. A dublagem brasileira, ela é sim maravilhosa, ela é perfeita e não se tem nenhuma outra dublagem igual à dublagem brasileira. Ela é simplesmente maravilhosa. E pra você, pessoa linda do meu coração, que acha que dublagem é fácil, dublagem não é fácil, tá? Primeiramente, você não é só dar voz àquele personagem, é você interpretar ele, é você interpretar ele triste, ele feliz, ele radiante, ele depressivo. Então, não é simplesmente você dar a voz pro seu personagem, é você literalmente atuar com a sua voz. Não é à toa que muitos dubladores são sim considerados atores, porque você tem um trabalho de interpretação ali no seu personagem. Então, como eu falei antes, a dublagem não é simplesmente você dar voz ao seu personagem, é você interpretar aquele personagem na sua língua nativa. E isso, a dublagem brasileira, ela faz perfeitamente e com muita maestria. Porque além de você interpretar ou dar a voz pro seu personagem, você tem que ambientar esse personagem no seu país de origem, no seu país local. Porque isso faz com que nós, telespectadores, nos aproximamos ainda mais daquele personagem. A gente se sentir muito mais próximo daquele personagem do que simplesmente a relação de telespectador e produção audiovisual. Então, as dublagens brasileiras, e isso é o que Dandadan tem de sobra, ela é muito baseado em linguagens populares brasileiras, gírias que a gente muitas vezes usa no nosso dia a dia e até mesmo memes que a gente cria aqui no nosso lindo Brasilzinho. Dá pra ter mais ou menos uma noção de como que é dublar um personagem e que não é simplesmente você dar a voz a um personagem. Você tem todo um trabalho e um estudo e também você tem que levar em consideração a fisionomia do personagem em si com a voz do dublador que vai estar fazendo. Então, não é simplesmente você só dar a voz. Entendam que não é só simplesmente você dar a voz ao personagem. É você ter todo um estudo dos próprios diretores de dublagem, como também dos próprios dubladores, para fazer com que aquele personagem se pareça ou se aproxime ainda mais do seu telespectador. E uma curiosidade que aconteceu com o anime é que quando ele veio aqui para o Brasil, ele veio para duas plataformas de streaming. A primeira sendo a nossa dona Netflix e a segunda sendo a plataformas de streaming de animes Crunchyroll. Como ela foi colocada em duas plataformas diferentes, na Netflix e na Crunchyroll, o anime ele recebe duas dublagens diferentes. Mas isso não implica em nada na questão de qualidade do anime, tá? As duas dublagens estão extremamente maravilhosas, estão muito boas. A única coisa que eu percebi de diferente nas duas dublagens, porque sim, eu assisti as duas dublagens de Dandadan para mim ter um embasamento teórico para trazer aqui para vocês, é que a dublagem da Crunchyroll, na dublagem da Crunchyroll, o áudio dele estava muito mais limpo. Na Crunchyroll, as cenas que apareciam, elas tinham uma voz mais nítida e trilhas sonoras mais nítidas, mais separadinhas, sabe? Na Netflix, às vezes ficava um pouco difícil de entender o que um personagem estava falando, porque ou a trilha sonora estava um pouco mais alto, ou um efeito especial estava mais alto, mas essa foi a única diferença que eu consegui notar nas duas produções. Então, como eu falei antes, a Dandadan recebe duas dublagens diferentes, uma pela Netflix e uma pela Crunchyroll. Recebendo duas dublagens diferentes, a gente tem duas equipes diferentes, dois elencos de dublagem diferentes. Então, por exemplo, a gente tem a personagem da Momo Ayase. A Momo Ayase, ela foi interpretada pela Hannah Butel e pela Amanda Brigido. A Hannah sendo a dubladora da Netflix e a Amanda sendo a dubladora da Crunchyroll. Aqui, a minha preferência vai para a dublagem da Hannah. Eu acho que a voz da Hannah combinou com a estética do anime. Eu acho que ela foi mais agradável para mim. Eu consegui me divertir mais com a voz da Hannah na Momo. A voz da Amanda pra Momo na Crunchyroll, ela combinou muito bem também com a fisionomia da Momo. E lembra que eu falei que dublagem não é só dar a voz ao personagem, mas sim todo um estudo daquele personagem? É justamente isso aqui que eu quero dizer. A voz da Amanda combina com a fisionomia da Momo, mas a minha preferida vai pra Hannah, que eu achei mais divertida e mais me pegou na dublagem.
No caso do Ken Takakura ou do Okarun, acontece uma coisa engraçada, porque ele é o protagonista do anime, né? Ele é o personagem principal do anime, e como todo protagonista de um bom anime de fantasia, ele é o personagem que recebe os poderes mágicos ou incríveis ali do mundo do anime. Ele tira esse poder devido à maldição da Vovó Turbo que ele recebe, e o curioso aqui no Okarun é que toda vez que ele se transforma, porque ele tem uma transformação, mas toda vez que ele se transforma, a personalidade dele também se transforma. E com isso, obviamente, a voz dele também se transforma. Então, quando o Okarun ele tá na forma normal dele, ele é alegre, fofinho, paz e amor, hehehe. Quando ele se transforma na forma da Vovó Turbo, ele passa para uma pessoa mais depressiva e cabisbaixa, né? Então, assim, com relação à dublagem, na Netflix, eu tô lendo o papel aqui porque eu tenho os nomes, e eu não vou lembrar esses nomes de cabeça, então eu estou lendo aqui, tá bom? Na Netflix, a voz fica com o Renan Vidal, enquanto na Crunchyroll, a voz fica com Ian Gesteira. De início, eu tinha gostado mais da voz do Renan na Netflix, mas a voz do Ian, eu acho que combina muito com a fisionomia e o personagem do Okarun. Quando ele tá na voz normal, ele é aquele personagem mais esganiçadinho, mais estressadinho, e quando ele passa para a forma transformada da Vovó Turbo, ele fica com essa voz mais pesada e mais baixa, que o Ian consegue acertar. Agora, com relação ao personagem da vó da Momo, a Seiko Ayase, eu preciso dizer que eu não consegui escolher uma ou outra das duas dubladoras que fizeram a voz dela, porque eu simplesmente achei que as duas dubladoras foram maravilhosas e perfeitas para a personagem da avó da Momo. Na Netflix, a interpretação fica por conta da Mayra Góes, e na Crunchyroll, a interpretação fica por conta da Priscila Amorim. E as duas foram simplesmente perfeitas no quesito da dublagem. As duas realmente arrasaram na dublagem e eu não tenho como escolher uma ou outra. Agora, passando pra personagem que ela passa de vilã pra personagem secundária e suporte, que é a vovó ou velha Turbo, né? Ou a Tabo Babá. A personagem da Vovó Turbo, ela acontece uma coisa interessante. Nos primeiros episódios, a Vovó Turbo, ela aparece justamente como a própria lenda descreve ela. Uma senhora já de idade que fica aí roubando a rola dos outros. Então, por conta dessa fisionomia da personagem, a voz da Vovó Turbo, ela precisa ser mais desgastada, mais velha e mais cansada, talvez. Só que tem um porém. Depois de todo o rolê com a Vovó Turbo, depois que a Momo e o Okarun conseguem enfrentar a Vovó Turbo, ela passa de ser uma velha para ser um gato, aquela estátua de gatinho branco, que o nome a gente chama de Maneki Neko, que é uma estátua de gato branco no Japão, que segundo as lendas japonesas, é uma estátua que traz muita sorte para aquelas que possuem ela na sua casa, no seu ambiente, enfim. Ela passa, o espírito da Vovó Turbo, ela deixa de ser essa velha e ela se transforma nesse gato branco, que é a forma que a Seiko Ayase consegue de tirar o espírito da Vovó Turbo de dentro do Okarun e joga dentro desse gatinho. Então, por conta dessa mudança de fisionomia entre os personagens, a Netflix acaba contratando duas dubladoras para fazer a personagem da Vovó Turbo como velha e como o gato Maneki Neko. Então, na Netflix, a voz fica com duas pessoas. A voz que ela tem quando ela é uma velha senhora fica por conta da Marise Mota. E quando ela passa para ser esse gatinho pequeno de porcelana, a voz fica com a Mariana Torres. Na Crunchyroll, ela já faz uma coisa totalmente diferente. Ao invés de você contratar duas dubladoras, você só contrata uma e aí você muda. E aí a dubladora, na hora de dublar a personagem, faz pequenas mudanças na voz da sua personagem. Então, na Crunchyroll, a dublagem ficou exclusivamente com a Aline Ghezzi. Aqui, a minha preferência vai para Aline. Eu gostei mais da voz da Aline e da interpretação da Aline. Por quê?
Não que a interpretação da Mariana ou da Marise tenha sido ruim. Não foi isso, muito pelo contrário, foi muito boa. Mas é que eu gostei da ideia de você ter a mesma voz para dois personagens diferentes. O que a Aline faz é que, tipo, ela não muda completamente a voz da Vovó Turbo quando ela era uma senhora para quando ela é o Maneki Neko, o gato da sorte. Ela só muda um pouquinho, ela, tipo, afina um pouquinho a voz para caber nesse personagem pequeno e recluso. Em seguida, depois da Vovó Turbo, a gente tem a personagem Aira Shiratori, que na Netflix ficou responsável pela interpretação a Bruna Lanes. Bruna, se você estiver vendo esse vídeo, desculpa se eu mencionei o seu nome errado. Enquanto na Crunchyroll, a interpretação fica por conta da Ana Helena Bittencourt. Aqui a minha preferência vai pra Bruna, eu acho que a voz dela combinou mais com a Shiratori e com a ideia do que é a Shiratori. E por último, e não menos importante, a gente tem o personagem Jin Enjoji ou Gigi, que é o ex-crush de infância da Momo. Na Netflix, a interpretação dele fica com o Felipe Drummond, e na Crunchyroll, a interpretação dele fica com o Eric Boglio. Eric, se você estiver vendo esse vídeo, desculpa se eu mencionei o seu nome errado. Mas aqui, a minha preferência fica com o Eric. Eu acho que a voz do Eric também combinou muito mais com o personagem do Didi. E antes que me crucifiquem por não ter falado do nome dele, a gente tem também uma menção mais do que honrosa pro Guilherme Briggs, que também participou da dublagem da Crunchyroll. Ele deu voz ao camarão boxeador, ao alien camarão boxeador. Então tá aqui, tá? Guilherme Briggs está nesse vídeo. Gente, é o Guilherme Briggs, eu não tenho que falar do Guilherme Briggs. O Guilherme Briggs é um dos grandes monstros da dublagem. Então assim, é o Guilherme Briggs. O segundo ponto maravilhoso do anime é que, na verdade, são 2 episódios em específicos. O episódio 4, intitulado de Tá na Hora de Enfrentar a Velha Turbo, e o episódio 7, intitulado de Rumo ao Mundo Mais Gentil. No episódio 4, que é o episódio intitulado de Tá na Hora de Enfrentar a Velha Turbo, a Momo e o Okarun finalmente decidem ir de novo até o túnel abandonado e enfrentar a Velha Turbo de uma vez por todas, porque ela está ainda com a jeba do coitado do Okarun. Então eles estão indo lá para recuperar a rola do menino. Só que para isso, para elas conseguirem vencer a Velha Turbo, eles precisam atrair a velha Vovó Turbo para fora do túnel, que é onde ela tem ali toda a carga de energia e poderes dela, e atrair ela para fora da região onde eles estão. Isso porque eles vão receber a ajuda da avó da Momo, a Seiko. Dito isso e tendo todos os preparativos prontos, eles finalmente conseguem atrair sim a velha Turbo para fora do distrito dela e levar ela para o distrito da Seiko, onde eles conseguem, com maestria, derrotar a velha Turbo de uma vez, ou pelo menos era o que a gente achava, de uma vez por todas. E é a partir desse momento que as coisas começam a ficar mais interessantes no anime. Isso porque a Seiko conta para as crianças que naquele túnel onde a vovó, a velha Turbo, residia, era um túnel onde muitas jovens da idade da Momo, muitas meninas jovens, eram assassinadas, eram esquartejadas, abusadas, e elas eram todas jogadas nesse túnel como forma de encobrir esse crime horrível que aconteceram com elas. A Seiko também fala que talvez esse tenha sido o motivo pelo qual a vovó ou velha Turbo tenha residido ali naquele túnel, como se fosse uma forma de consolar essas meninas depois dessa morte horrível e repentina que elas acabaram sofrendo. A Seiko também diz para as crianças uma coisa muito interessante que eu particularmente gosto muito, que é que os espíritos nunca devem mexer com os humanos, da mesma forma que os humanos também nunca devem mexer com os espíritos, a menos que seja de uma forma respeitosa. Eles precisam estabelecer esse limite e essa barreira entre os dois mundos. Isso é uma crença muito forte do leste asiático, ou da Ásia como um todo, né? Esse respeito mútuo entre os espíritos e os humanos, e que a gente não pode interferir com os espíritos da mesma forma que os espíritos não devem interferir com a gente, a menos que seja de uma forma respeitosa.
né? Eu acho isso uma filosofia muito bonita da Ásia, é uma das filosofias que eu gosto muito, né? Esse respeito mútuo entre o espírito e os humanos. O segundo episódio que eu menciono aqui é o episódio 7, intitulado de Rumo ao Mundo Mais Gentil. Esse episódio ele é a continuação do enredo do episódio 6, que é intitulado de Aparece uma Mulher Perigosa, né? Nesse episódio, em resumo, a gente conhece o nosso segundo yokai, a Akusara, ou a sedosa acrobata, e nesse episódio a Akusara acredita que a Aira Shiratori seja a filha perdida dela, conforme a própria lenda diz. Nessa briga toda, a Akusara acaba engolindo a Aira Shiratori e o próprio Okarun, e alguns minutos depois ela acaba engolindo a própria Momo também. O momento de reviravolta nesse anime é porque junto nesse momento estava presente a própria velha Turbo, ou Vovó Turbo, na forma selada de Maneki Neko, o gatinho da sorte. Por conta da alma amaldiçoada da velha Turbo ou da Vovó Turbo estar presa dentro desse gato de porcelana, a lenda em torno desse gato de que o gato traria sorte acaba se tornando verdade. Ou seja, por sorte do Maneki Neko, a Momo, a Aira e o Okarun conseguem se livrar de dentro do estômago da Akusara e acabam voltando para o mundo real. O problema nisso é que, como o Okarun tinha a energia amaldiçoada da Vovó Turbo, a alma dele já estava protegida. A Momo tinha a energia psíquica dela em volta da alma dela, então ela também estava protegida. A única que estava desprotegida era a própria Aira, que era uma simples humana normal. Por conta disso, quando a Akusara engole a Aira, ela acaba também destruindo a alma da Aira, fazendo com que ela acabe morrendo. A própria sedosa acrobata sugere que a Momo transfira a energia amaldiçoada dela para o corpo da Aira. E segundo ela mesma, isso ajudaria a Aira a voltar à vida. Mesmo relutante com essa ideia, a Momo acaba aceitando e fazendo o que a sedosa acrobata diz. Neste momento, tanto a própria Aira como a própria Momo acabam descobrindo e acaba também sendo revelado pra gente, como telespectador, o passado doloroso e infeliz da sedosa. Assim como a própria lenda diz, né, da Akusara, a sedosa acrobata ela era em vida uma mãe que tinha a sua filha pequena e por conta de ter essa filha, a sedosa acabava fazendo vários trabalhos para conseguir ali a sua renda de todo dia. Inclusive, um desses trabalhos eram trabalhos sexuais que ela fazia para conseguir uma renda extra para conviver com a sua filha e realizar todos os sonhos dela. O problema é que, numa certa noite, a sedosa acrobata em vida acaba recebendo a visita de dois homens. A gente subentende que esses homens eram talvez agiotas ou talvez clientes da Akusara de uma noite dessas, e eles acabam vindo até a Akusara por algum motivo que não fica explícito, mas eles acabam espancando a sedosa e nesse processo acabam raptando a filha da sedosa, levando ela junto com eles. Diferente da lenda, né, que conta que a própria sedosa tira a própria vida, no anime ela acaba morrendo por conta desses ferimentos e da perda de sangue que ela tem por conta dos machucados. Esse, de longe, eu acho que é o episódio mais pesado e forte de todo o anime, né? Justamente por conta de toda a cena dela, da sedosa apanhando, a cena dela desesperada correndo atrás da filha, e também a cena dela já como um espírito procurando incansavelmente a filha dela, né? E até que ela, enfim, se torne esse espírito amaldiçoado procurando pela filha. Então, ele é um dos episódios mais pesados do anime, mas ainda assim, de certa forma, ele é um dos episódios mais bonitos, porque depois que a Aira toma consciência da vida da sedosa, ela acaba, de alguma forma, mesmo que ela não seja a filha de fato biológica dela, ela acaba se passando pela filha e dizendo para a própria sedosa que
tudo que ela fez foi o suficiente para a filha e que se ela tivesse a chance de nascer de novo como a filha dela, ela faria isso sem pensar duas vezes, porque ela tinha sido sim uma mãe muito importante para ela e a melhor mãe que ela poderia ter pedido, né? É um episódio muito pesado, mas que eu recomendo demais vocês assistirem, justamente por conta de toda a crítica, né? A crítica social das dificuldades de uma mãe de criar o seu filho, principalmente uma mãe solo, né? E tudo aquilo que ela precisa fazer para garantir um sustento digno para sua criança ou para sua prole. Pra gente não terminar esse vídeo com esse clima pra baixíssimo depois desses dois episódios que eu mencionei, o terceiro e último ponto que eu quero falar do anime e que é simplesmente maravilhoso é a sua trilha sonora, a sua música de abertura e a sua música de encerramento. A música de abertura do Dandadan, ela se chama Otonoki e ela foi feita pela dupla de compositores hip hop chamados de Creep Nuts. A dupla é então formada pelo rapper Archie, que venceu 3 vezes seguidas a competição de rap no Japão, e pelo DJ Matsunaga, que venceu o DMC, o Campeonato Mundial de DJs. E assim como o anime, as melodias dessa música de abertura, ela não é algo linear e normal, né? Ela tem uma certa distorção da música, mas não é uma distorção ruim, pelo contrário, é uma distorção muito gostosa e muito melodiosa de ouvir. A música ela pode causar uma certa estranheza quando você ouve ela a primeira vez, mas é justamente essa a intenção da música, né? A música ela combina justamente muito com o anime e é justamente por conta dessa estranheza que ela se torna muito famosa, né? E não só por conta dessa estranheza, mas as batidas e as melodias, elas se tornam algo chiclete. Não só as batidas, mas a letra também, ela se torna algo chiclete. O que justifica muito a fama dessa música quando o anime foi lançado. A música de encerramento se chama Taidada e ela foi feita pelo grupo musical chamado Zutomayo. Pouco se sabe sobre esse grupo, né? A gente não sabe basicamente nada sobre eles, a gente apenas sabe que na verdade elas têm uma vocalista, mas ainda assim na verdade a gente não sabe o nome verdadeiro da vocalista. A gente só conhece ela como Akane. A música em si ela é bem deliciosa, ela é um pop bem chiclete, e assim como a música de abertura, ela tem uma batida bem alta e estrondosa, que para alguns ouvidos, o meu incluso, se torna bem agradável. Eu gostei muito dessa música de encerramento, é inclusive uma das minhas preferidas. A letra dessa música, quando eu fui fazer o roteiro, fui pesquisar, a letra, na verdade, ela tem uma carga bem pesada e complexa, fazendo várias críticas aos comportamentos sociais. Eu não vou falar sobre essas críticas aqui, porque eu acho que a gente já teve a nossa cota de tristeza e complexidade com os episódios passados. Então, eu vou deixar isso para um possível outro vídeo sobre o grupo Zutomayo. É isso, meu povo. Eu acabo este vídeo finalmente por aqui. Eu particularmente gostei muito do anime, eu quero muito assistir essa segunda parte que vai chegar agora em 2025, se eu não me engano, em julho ou agosto, eu não sei. Eu acho que está previsto para o comecinho do segundo semestre de 2025. Como de praxe, ele vai vir na Netflix e muito provavelmente vai vir na Crunchyroll. Com a questão das dublagens, eu não sei como é que vai ficar, a gente ainda não tem muitas informações sobre a dublagem da segunda parte. É muito provável que eles continuem da mesma forma, 2 dublagens diferentes, tanto para Netflix como para Crunchyroll, porque obviamente a gente começou de uma forma e a gente tem que terminar dessa mesma forma. Mas enfim, a segunda parte do anime vai estar disponível em 2025, eu quero muito assistir essa continuação, porque quero muito saber o que acontece com alguns acontecimentos do último episódio. No mais, pessoal, é isso, o vídeo termina por aqui. Como de praxe, deixa o seu like aqui embaixo. Comenta aqui embaixo o que você achou do anime, o que você achou do meu vídeo, por favor. Comenta aqui embaixo o que você gostou mais do anime, se você gostou mais de um episódio específico, se você gostou mais de outro episódio. Não deixe de compartilhar ele nas suas redes sociais.
não deixe de me seguir nas minhas redes sociais que vão estar aparecendo aqui embaixo. No mais é isso, meu povo. Até mais. Um beijo e tchau.